Bem-vindos ao TonyCast, programa de desenvolvimento pessoal e alta performance da vida. Desculpa. Sejam muito bem-vindos. Espero que todos venham gostar desse trabalho que está se iniciando, um projeto que está se iniciando. E tenho certeza que daqui para frente a gente vai crescer bastante, vai desenvolver, vamos trazer muita gente interessante para trazer novas ideias, para trazer conhecimento, experiências, que com certeza vai agregar na sua vida e também na minha, que vou estar participando aqui, aprendendo com cada pessoa que participar do nosso programa. Eu iniciei esse programa porque gosto do assunto, porque há alguns anos eu venho estudando bastante, venho lendo bastante livros, acompanhando bastante as pessoas de sucesso, procurando entender a mentalidade delas. Então esse é o motivo que eu iniciei esse podcast. Gosto muito dessa ideia de aprender, de desenvolver, gosto muito dos estudos em si. Estudar nem sempre é dentro de uma instituição, estudar pode ser sim dentro de uma conversa, como estamos tendo aqui, como assistindo um canal do YouTube ou algum podcast de desenvolvimento, ou seja lá qualquer que seja o assunto. Então gosto bastante desse método de estudo informal e assim, através disso então eu decidi iniciar esse podcast. Eu peço a bênção de Deus aí para que venha acontecer dentro desse podcast, primeiramente colocando Deus à frente para que Ele nos abençoe, para que esse podcast possa crescer e possa abençoar a mim e a todos vocês que estarão nos acompanhando. Tá? Vamos começar falando dos nossos patrocinadores. Jacobassi Futevôlei. Pensa em jogar futevôlei? Treinamento de futevôlei masculino e feminino. É só chegar na Arena Resenha, trocar ideia com o Jacobassi, que com certeza ele tem os treinos aí especiais para você, tanto masculino quanto feminino. Bastante mulheres estão participando hoje. Está crescendo muito, não na cidade, na região, no Brasil. O futevôlei tem crescido muito e o Jacobassi é um excelente profissional que eu acompanho, que eu jogo futevôlei com ele e tem muito a agregar, a ensinar para vocês. Tá? Busca supervisão, vistoria automotivas. Vistoria automotiva, então fala lá com o Juninho Batistella, e ele que é meu amigo, joga futevôlei comigo também. Com certeza ele tem um trabalho excelente para fazer lá com vocês. Tá Store, roupas femininas, moda feminina e N10, moda masculina. Só falar com a Renata que com certeza ela tem excelentes roupas para você. Eliseu Filho Odontologia, tá precisando de dentista, só falar com o Eliseu Filho lá também. E, claro, Destaque Lanches, o patrocinador e primeiro convidado aí do TonyCast. Fazem parte aí também dos nossos patrocinadores. Então é com muita honra aí que eu apresento vocês, Lemão e Marcela, os nossos primeiros convidados do TonyCast. Sejam bem-vindos. Obrigado, Toninho. Obrigado, Toninho. Então, Vamos, patrão, começa? Vamos eu. Não. Primeiro quero agradecer você, Toninho, pelo primeiro convite. Falei pra Marcela, de prontidão a gente já, na hora, né, Marcela? A gente veio do Toninho e falou, Marcela, uma honra pra gente poder estar iniciando esse projeto junto com maravilha. Você. Como eu falei, pode contar com a gente e, a gente vai falar um pouquinho aqui, como você falou, de empreendedorismo, de história, porque tudo tá envolvido. Com certeza. E dessa vez tá com a patroa também, que manja pra caramba. Importantíssimo. Né? Patroa, Muito falou nervosa que... também. Quando eu pensei em convidar, falei de você, eu já pensei exatamente na Marcela junto. Eu falo eu que é uma vocês... junção, meu irmão. Falo pra todo mundo, eu fico mais na rede social, mas eu falo, se eu não tenho a patroa fazendo a parte Com dos certeza. bastidores, nada rola. A Marcela eu conheço, eu sei que ela é inteligente, por isso eu fiz questão que ela tivesse manda aqui com a bem, gente. eu falo O que acontece quem acompanhar, vai aprender demais com a Marcela. Falo que bastidores, parte burocrática. E eu falo que a empresa tem que ter, o empreendedor tem que saber disso aí, que é o seguinte. Com certeza. Não é só, entre aspas, falando no meu ramo, vender o produto. Tem que ter muito bem os bastidores feitos, rodando certinho, para que as coisas aconteçam. Senão, não rola. Com certeza. Vai lá, Tô patrão. aqui. Tô Vai lá. aqui. Bem-vinda, Marcela. Pro que vocês quiserem que eu responda, tô aqui. Tô meio nervosa, mas vai sair, viu, Tony? Vamos tentar fazer de uma maneira que seja bem descontraída, bem tranquilo, um bate-papo de como a gente estava ali na salinha conversando. É lógico que com o decorrer do podcast a gente vai se soltando mais, inclusive o meu é o meu primeiro, a tendência aqui sempre vai evoluindo, sempre vai crescendo, e aqui a gente vai fazer um bate-papo com certeza para agregar valor aí para as pessoas que estão assistindo e para nós mesmos aqui também. Com certeza. Então vamos começar falando um pouquinho da história de vocês aí, da adolescência de vocês, da infância, tá? Até chegar na vida adulta. Fica à vontade para ver quem começa.
Quer, patroa? Pode começar, depois Então, eu vamos lá. termino. Eu acho que todo mundo, né, Toninho? Pelo menos no nosso caso, nasceu lá na Quebrada. Acho que o sonho de todo mundo era ser jogador de futebol. Com Toninho, certeza. pô, teve uma carreira aí brilhante aí, né, Toninho? Falo pra todo mundo que eu falo, não foi, mano. Claro que tem vários motivos, mas, pô, quem conhece sabe que eu não tô falando brincadeira, que é bom de bola pra caramba, craque. Agradeço, irmão. Então eu falo que assim, irmão, a gente teve uma infância muito humilde. Falo que, pô, eu agradeço demais lá, nossa Quebrada que eu nasci, tenho, né, meus pais moram lá até hoje. Falo que tudo que eu sei hoje, irmão, é devido aos meus pais, pô, é devido que naquela época a gente fazia realmente amizade de verdade, né, fazia, pô, amigo, um queria ajudar o outro, não tinha rede social na época, então era o rolê de convivência mesmo na rua, no dia a dia. E eu falo também que assim, ó, eu, antes de começar o destaque, pô, eu trabalhava na Nestlé, fiquei quase 6 anos, né, Marcela? Foi 5, acho que foi 5, 5, né? 5, 6 anos, aí vem, era repositor de mercado, vendo Tiradentes. Fui também trabalhar de costurar sacola na época, eu não lembro como que chamava, pô, ali no, acho que no Cândida mesmo. Então, assim, ó, não tive muito passagem, parte de mercado, muito registro, acho que foi no máximo 3 a 4 ali. Pô, até a gente tentar se arriscar no destaque, sabe assim? Até a gente falar, pô, Marcela, eu sempre tive um sonho, Marcela sabe disso, toda vez que a gente saía, também até é engraçado, pô, o Zóio, rapaziada, ia sair, falar, mano, eu tenho que ter um negócio, mano. Só que eu não sabia o quê. Porque a minha família é tudo de pintor. Meu pai é pintor, meus tios, todo mundo. Pô, eu tinha que seguir o ramo, que pra mim tava mais fácil. Porque meu pai já era, eu falei, nunca gostei muito assim dessa parte de pintura, eu queria ser jogador até então, jogar bola, mas... Ele ficava assim, Tony, ó, não, eu preciso abrir um negócio. Sabe aquela coisa do empreendedor mesmo? Que você fica, eu preciso abrir um negócio, eu vou abrir um negócio, eu vou abrir um negócio. E o povo falava, vai abrir o quê, Lemão? Não, mas eu preciso ter alguma coisa pra mim, eu não posso trabalhar pros outros. Ele ficava ali matutando. Então, foi na persistência, foi na vontade dele, entendeu? Não, porque... eu tinha com isso comigo, irmão, sabe? Tipo, esse sonho. Eu falei, mano, eu precisava abrir um negócio pra mim ver o rolê. Mas assim, ó, mano, não tenho... Geralmente, Tony, eu falo, você tem alguém que já é... Mano, a gente não tinha ninguém. Sim. Mano, a gente, que nem no nosso caso, foi o primeiro da minha família a ter, tipo assim, algo mesmo, sem ser trabalhar pra alguém. Eu falei, mano, eu vou me arriscar. Só que assim, se me arriscar, né... Demorou, fiquei na Nestlé trabalhando, mas assim, ó, pô, foi uma... Eu falo que a gente aprende demais, irmão, com o que a gente passa no dia a dia. Então a gente aprendeu, né, antes de ter um negócio, realmente a ser ser humano bom, entender que assim, o primeiro caminho é você ser uma pessoa boa, antes de qualquer coisa. Respeitar as pessoas, entender que assim, mano, quer ter alguma coisa? Pô, tem que trabalhar. Com certeza. Lemão, você é nascido e crescido em Araras mesmo. Em Araras mesmo, irmão. Lá do Narciso Gomes. Lá do Narciso Gomes, era Quebrada. Morava lá naquela... Lá no na lanche onde mesmo, era... na onde exatamente. era o lanche, na onde era o carrinho ali. E você, Marcela? eu nasci no José Almeto. Outra quebrada. Outra quebrada. Tudo Tudo pessoal da quebrada. tudo na simplicidade. Nasci ali, eu tive pouca experiência também na área aí comercial. Eu, com 18 anos, eu fui para fora, tive uma experiência para fora, voltei, trabalhei só no Krebs, durante muitos anos. Para fora de onde você disse? Eu morei na Suíça. Você morou na Suíça? Eu morei na Que Suíça maravilha. com 18 anos. A mesma coisa que ele. Desde os meus 15 anos eu falava que eu queria morar para fora, queria morar para fora. E realizei. Voltei, não deu certo de voltar de novo e vida que segue. E aí, eu trabalhei no Krebs durante muito tempo, Mais né? de 10 anos. Não foi, não chegou a ser 10. Não foi? Não chegou a ser 10, não? Não. Aí, quando nós casamos, ele falava, vamos abrir, vamos fazer. E ele saiu da Nestlé, eu saí de um emprego fixo, bom, e para arriscar, né? Arriscaram. Isso Arriscar. foi... Que ano foi isso, mano? 2012 que a gente começou mesmo o destaque. 2012. Só que nisso, Tony, a gente intercalou, né? Quase 2 anos. 2 anos intercalando. Fazendo Nestlé. Eu saí, minha filha com 1 ano e pouquinho eu saí do Krebs, porque ela estava ficando muito doente e comecei a trabalhar com a minha mãe. Né? Eu fiz um curso de cabeleireiro rapidinho ali para eu ter, porque a gente não tinha recurso para ajudar em casa, pra ter uma renda a mais, né? Para ter uma renda, porque eu tava saindo e o alemão só tinha a Nestlé até então. Então, a gente não tinha nada definido ainda, né? Então, minha mãe falou, vem me ajudar, eu te ajudo. Tanto é que ela me deu uma ajuda, nossos pais, né, amor?
E assim... No início quem bancava mesmo era o sei lá que sua mãe. Bancava a gente, era você. No início, quem bancava era eu. A minha mãe me dividia tudo comigo. Então, quem bancava a casa, assim, de início, quando ele começou no lanche, era eu. Porque eu chegava de final de semana... cabeleireiro ganha dinheiro, não adianta, final de semana. Aí eu chegava lá, eu ganhava mais do que quando ele vendia. Sim, trabalhava entendeu? bastante, mas compensava. Tirando o salário da Nestlé, mas... E assim, a vida que seguiu, né, mano? Mas, por que vocês chegaram nessa ideia de abrir um carrinho de lanche? Como é que foi isso de vocês tomarem a decisão? Você disse que estava procurando, né? Tava aquele negocinho piscando, falou, preciso fazer alguma coisa, mas como que vocês tomaram a decisão? Não, vamos abrir um carrinho de lanche. Como é que foi isso aí? Toninho, é assim, ó, como a gente falou do início, eu queria ter e tinha que ser algo mais barato, mano, porque a gente não tinha grana. Recurso financeiro. Pra poder fazer algo. Assim, então eu falei, Marcela, vamos abrir um carrinho de lanche? E nessa, Tony, eu tive um sonho, lembra, Marcela, do sonho? Eu tive um sonho que, pô, não queria. Na realidade, foi assim, quando minha filha nasceu, ele pegou um carrinho de lanche pra tocar. Minha filha, eu tive minha filha na semana que eu tive minha filha lá, ele pegou um carrinho, ele com os olhos, né? Lá de frente com o posto Belvedere ali, na pracinha. Na pracinha do posto ali do Belvedere? Sei. Não sei se é do Viola ali hoje, ainda. né? Tem até Acho que tem até hoje, acho que é do pegamos Viola. lá por alguns dias, arrendamos e pegamos. E a minha filha, e assim, eu tive minha filha, fiquei na minha mãe, né? Aí ele saía da Nestlé, ia direto pro carrinho, e eu ainda na dieta que fala, né? Os antigos. Hoje, ele não conseguiu, porque assim, ó, ele não via a filha dele 1 hora por dia, ele via, então ele fala, não dá. Mas aí depois disso ele ficou com aquilo na cabeça. Aí ele uma semana no carrinho, né? Ficou uma semana. Uma semana, eu falei, puta, não deu. Aí, Tony. Uma semana? Uma semana. Aí você abandonou. Não, aí não dava. A Elô tinha acabado de nascer, eu falei, vamos, Marcela, não dá. É que não falo, as prioridades. Sim. Saí, mas assim, aquilo ali já começou a eu preciso, mano. Vou ter um carrinho, não sei o quê. E falando do recurso, a gente, não era tão caro na época comprar um carrinho. A gente fez um empréstimo no Banco do Povo, não é só? Mas você estava falando do sonho agora. Do sonho. Do sonho, depois disso. Eu vou meio aleatório. Eu vou e volto. Ele vai atropelando. Meio voado. Ajuda, Marcelo. Ajuda o homem desse. Marcelo. Aí, irmão, falando do sonho, o que acontece? Mano, no sonho, precisava, tipo assim, irmão, sabe quando você precisava, né, alguém... Ele tava na dúvida do que fazer. Sabe quando você tá na dúvida, Porque mano? assim, ó, ele tinha Nestlé. Nós tínhamos convênio. Nós Ele tinha 2 tickets. Vamos falar a realidade. Aí, um salário bom, na época, para um repositor. Na época era bom. Ele tinha muita premiação na época, né? Então, ele falou assim, ele precisava de uma direção. Sim. Falei, minha filha é pequena, o que eu ia fazer? Deus? Falou com Deus, falou. Porque era arriscado demais, né? Era arriscado. Um trabalho que tava, querendo ou não, fixo ali, tranquilo, estável, de boa, sabia fazer o que eu fazia, tava tranquilo, para arriscar em algo que eu não tinha noção de nada. Não era que eu falei, vou arriscar no ramo da pintura. Pô, eu tinha meu pai, tinha meus tios. Ia ser mais fácil para mim. Aí, no sonho, Dani, eu pedi direcionamento. Aí nesse sonho... Antes do sonho, né? Hã? Antes do sonho, né? Antes do sonho eu pedi direcionamento, aí no sonho o que aconteceu? Pô, eu falei pra Marcela, acordei num dia, eu falei, Marcela, tive um sonho, mano, que assim, Dani, eu tava na igreja e, mano, só tinha uma pessoa ali, só que eu não conseguia ver rosto, nada, não conseguia ver. Só que aí, eu conversando sobre o meu sonho de ter um carrinho de lanche, sabe, de ter algo, e a pessoa falou assim, mas por que você não vai fazer? Eu falei, eu tenho medo, tá? Você falou, não, só faz uma coisa, se você falar que quer e todo dia se dedicar, eu vou estar aqui sustentando você independente do que acontecer. Verdade. Foi isso. A gente até arrepia. Arrepia, sabe com assim? certeza. Até arrepia, porque assim, ela falou, só que a gente pede uma coisa, que você ajude as pessoas. Porque isso desde o início que a gente faz aquela doação, desde o segundo. Sensacional. Sabe, então assim, e a gente nunca deixou, irmão, de trabalhar, porque eu sabia que assim, só o trabalho, né, trabalha, eu falei, Marcela, mano, tive o sonho assim, Marcela, acho que chegou a hora. E o mais engraçado, que ele falou que no sonho, ele fala que eles... Não sei se você lembra onde que era o destaque lá. Sim. Ele fala que no sonho, ele vira a rua e olha. E no que ele vira e olha, ele vê
escrito destaque, lanches. Destaque no mesmo lugarzinho. No sabe mesmo assim? lugar que a gente Sim. fez. Ele veio. E Teve a curiosamente, visão. Isso. aí só que curiosamente, o nome destaque, a minha mãe é o salão de onde eu trabalhava. Uhum. Você entendeu? Entendi. Então, assim, a minha mãe já é cabeleireira há mais de 30 anos. E o mesmo nome. Aí ele falou com a minha mãe Sim. se teria problema de usar. Hoje a marca é nossa, né? Hoje a gente já conseguiu Fazer o registro. fazer o registro da certinho. marca. Mas assim, aí ele via, e toda vez que quando nós íamos para o destaque, ele via, meu sonho é aqui. Tá aqui o meu sonho. E falava que tinha que ser ali. Ó, pra dar certo, você tem que começar aqui. Sabe, mano, imaginava ali, colocamos o carrinho ali, eu falo, mano... E assim, ó, aí depois também que a gente tem isso daí, você fala, pô, mano, peraí, por que não eu realmente entender que era alguém ali, pô, Deus falando com a gente ali, e falando, Você meu... sentiu que era Deus isso falando com você, é, irmão. porque, irmão, assim, ó, eu via muito destaque ali naquela rua e eu pensava muito assim, que não foi pra você, última rua do bairro, rua sem saída, mano, difícil, não tem tráfego de pessoas. Mano, eu falei, como que a gente vai conseguir algo aqui? Sim. Só que é que eu falei, mano, o sonho impulsionou a gente a falar, pô, vai dar certo. Porque, Marcela, no sonho que eu tive, Deus falou com a gente assim, pô, só trabalha e segue, mano. E seja, mano, seja honesto. Seja honesto. Seja honesto, você entendeu? Seja honesto, trabalha. Toninho, eu falo que é assim, mano. E sempre foi no perreco, mas assim, ó, nunca faltou nada, irmão. Né, Marcela? Sempre foi ali, mas nunca faltou. Só que assim, ó, não foi nada de mão beijada. Sempre foi aquele trabalho realmente, pô... Que não foi pra você. Trabalhava hoje para comprar pagar mercadoria amanhã. amanhã. Sim. Trabalhava, às vezes, não tinha nem mercadoria. Quem sustentava a gente eram nossos pais. Porque a gente vivia na pendura. Meu Porque pai me assim, ajudava, no começo, mãe da Marcela. endividados, cara, começamos assim, tudo que pra dar errado, entendeu? Não, eu falo, A gente né? tinha acabado de ter nossa filha e tudo bagunçado. Sem planejamento. Hoje todo mundo tem um recurso, Hoje né? tem rede social que Hoje te tem ajuda, rede né? social, facilita É, muito, entendeu? que nem você falou, Com você lê certeza. muito, não é? A gente quando treinava, você sempre falava, ó, tá aqui. É uma coisa que eu falava pra Sim, ele, ó, sim. o Tony tem uns livros lá, acho o máximo, mas eu gosto, Sim. você entendeu? Então aí, e hoje em dia, mas naquela época, foi na cara e na coragem, né? Realmente, hoje em dia, para você fazer qualquer coisa na vida, é tudo muito mais fácil. Se você quer aprender inglês, você põe no YouTube lá, você vai Você aprender aprende inglês inglês. sem Sim. pagar nada. Se você quer sentar com um empresário de sucesso, uma pessoa famosa que sabe o caminho a seguir, você vai pôr no YouTube lá, você vai acompanhar o cara, você vai aprender muito com ele. E antigamente, na época que vocês iniciaram, não era assim, né? Cara, não tinha telefone, Antônio, não tinha É. celular. Eu fui começar a bater foto da minha filha, ela tinha acho que 3 anos, porque comprei meu primeiro celular com câmera. Entendeu? Já tinha, mas Eu a falo, gente não tinha Marcela, condições. que a gente tem muita pouca foto do destaque no início, porque não tinha tudo o recurso tinha que o tem hoje. recurso. Não Vídeo, tinha o mano, recurso, é raridade. entendeu? Você A entendeu? gente era panfletagem mesmo, né? Folhetim, Lembra da folhetim, panfletagem? folhetim. Nossa, a moda antiga. A moda antiga. Mas olha, achei interessante. Porque assim, você teve a visão, você sentiu Deus falando com você. E o que ele falou? Para que você venha e para que você trabalhe, seja honesto Exatamente. e faça. Então, que fique a dica aí para você que está nos assistindo, que é importantíssimo que você tenha fé em Deus. Que você tenha fé em Deus, que você saiba ouvir quando Deus está falando com você. Mas não basta você ficar somente na sua fé. Se você tiver uma fé grande, mas você não tiver atitude e você não tiver honestidade, como você disse, como que você vai prosperar na vida? Então esse é o ponto, é você saber aliar a fé juntamente com o trabalho, né? Você botar a sua mão na massa e fazer acontecer. Assumir o Exatamente. protagonismo e fazer acontecer. Criar oportunidade, né, irmão? Deus vai dar direcionamento pra você, né, irmão? Toda vez que você pede ali, pô, ele vai te ajudar a direcionar, mas é assim, como você falou, se não tiver mão na massa, irmão, esquece. Mano, Não se tem não jeito, quiser não suar tem realmente, pra onde irmão, correr, quiser cara. realmente entender, fala, Marcela, o cara que quer ser empreendedor, irmão, ele vai ter que entender que no início, ele vai ter que abrir mão de muitas coisas, irmão. Sim. Vai ter que abrir mão mesmo, principalmente do que ele gosta de fazer, irmão. Sim. Porque não é fácil, você entendeu? Você realmente, no nosso caso, final de semana, pô, às vezes tinha aniversário do meu pai lá na casa da minha mãe, que eu carrinho do lado, minhas irmãs cantando parabéns e eu trampando. mano. Trabalhando. Era o rolê, a gente entendia que era o rolê. Aniversários, que precisava casamentos de amigos. Mano, não fomos. Nesses entendeu? 10 anos, quem casou, quem fez aniversário final de semana, nós não Aí fomos. eu falo que Foram raros os que fomos à noite, né? realmente, se você se dedicar, você querer, pô, constância, persistência, aí eu falo que lá, irmão, né, a gente voltando no início, né, Marcelo, eu falo que, pô, como eu falo, Deus, irmão, foi que guiou e Deus que sustentou. Não, é Deus em primeiro Sabe lugar. assim, lá eu falo pra todo mundo, mano,
Confia em Deus? Confio. Mano, acredita nele. Então, assim, ó, só trabalha, mano. Não reclama, não. Chega e trabalha. Mano, às vezes o dia não vai estar propício pra você, mas sabe o que você faz? Trabalha, irmão. Continua. Eu falo que é um dia após o outro. Mas então, assim, ó, entenda que é a rotina que vai levar você a ficar melhor. E é aquilo que a gente estava falando ali atrás. Ocorreu um problema, resolve e Resolve segue. e segue. Segue. Ai, meu Deus, você reclamar o que Mimimi, aconteceu irmão. comigo, Esquece. mimimi, não tem. Não dá pra ficar chorando. Pra ser empreendedor hoje Mano. no Brasil, se deu a primeira cagada, desculpa a palavra, se deu a primeira merda, Eu você... falo pra Marcela, sabe o que eu falo, Tony? Que o empreendedor é assim, irmão, ó. Tem um problema, se você não resolveu, amanhã você não vai ter só, você vai ter dois. Porque todo dia vai ter problema. Você vai ter problema Às vezes você não todos os precisa dias. resolver esse Com certeza. problema de imediato, que não é problema que resolve de imediato. Só que assim, ó, Com certeza. deixa ele no radar, entendendo que no futuro recente vai ter que resolver aí. Eu tentar, pelo menos, amenizar. Porque às vezes tem problema, irmão, que é um processo. Você entendeu? Gostaria só de traduzir para você que assim, não só no empreendedorismo, mas na vida de qualquer pessoa. Sim. Um problema, ele vai surgir, a gente precisa resolver o problema, ele tem que saber lidar com o problema. Certo, Lemão? Certo. Porque, se você, como você disse, você tem um problema, você não resolve e amanhã você tem dois problemas. Uhum. Não somente no empreendedorismo, né? Mas na vida de qualquer pessoa. A gente precisa saber lidar com os problemas da vida, porque com certeza os problemas eles virão. Virão. Exatamente. Especialmente que nem, acho que não é nem o caso que a gente tem que abordar, trabalhar junto, trabalhar como casal, como sócios, né? Hoje nós somos Pra entender sócios. isso aí, Certo. Né? envolve Isso, um e pouco. para entender isso, quem quer começar hoje, Tony, tem que ter muita paciência. Me fala um muita. pouco disso aí, porque na verdade assim, eu nem coloquei no script, mas eu tava pensando em fazer essa pergunta pra vocês. Como que é Eu veio pra isso, o patrão. casal trabalhar Da junto? DR. Não vai brigar aqui, pelo amor de Deus. Mas Não. como que é pra É vocês? desafiador, Tony. É desafiador, porque assim, ó, nós mulheres pensamos muito diferente dos homens. Então, Com nós certeza. temos sentimentos. E para vocês é tudo prático, né? É papo. É mais simples. Então, envolve a minha filha. A minha filha tem 15 anos, você já conhece. Ela viveu essa fase com a gente a vida dela inteira. Certo. Então, a gente, ela sente um pouco da nossa falta. Né? Então, a minha maior queixa dele é o tempo dele com a família. Né? Mas, assim, tudo que a gente tem é devido a isso. Mas, assim, o nosso trabalho é dividido hoje. Que ele cuida da parte do marketing, né? Eu fico com o burocrático. Mas a gente consegue dividir bastante, né, amor? Eu falo que é assim, Toninho. Pensa assim comigo, se meu dia foi uma bosta, modo de dizer, o dela também foi. Então, difícil é chegar em casa, mano, e falar assim, oi, como foi seu dia? Se o meu foi ruim, o dela também é ruim, porque nós trabalhamos no mesmo Entendi. esquema. Você entendeu? E assim, É ó... o mesmo problema, não tem como você... Nós, no começo, a gente Hoje não a gente tá conseguia. bem. Hoje a gente não cobra um do outro. Não. Ele cobra sim. Tem que mas ter todo o alinhamento da amadureceu, empresa. né? Amadurece, O comprometimento. Porque assim, ó... não é porque eu sou mulher, eu faço mais que você e você faz menos que eu. tudo Tem bem que ter a dividido. ajuda dos dois. Certo. O trabalhar junto não é achar que é mil maravilhas. Vai ter discussão, Não. vai ter tudo. Mas assim, acima de tudo, você dá o braço a torcer. Sim, Porque assim, você não sabe de tudo. E nem ele. exato. Então nós estamos aprendendo junto. Porque até E hoje... ser profissional, irmão, que às vezes vai profissional. trabalhar brigado e vambora. Faz parte. Tem, mano. Brigou em casa, filho. Chegou lá, Chegou meu. lá. Eu acho que é importante, assim, tanto para vocês que trabalham e são um casal, como para qualquer casal, né? É importante Sim. saber que cada um tem a sua opinião. Sim. Exato. O importante é ter um pouco de paciência, né? Para saber resolver e chegar num consenso junto. Mas é preciso ceder de ambas as Tomar de partes. ambas, decisões, né? irmão, tomar junto. decisões Eu falo que assim, a junto. gente sempre vai fazer algo do destaque, irmão. Eu tenho a minha opinião, ela tem a dela. Aí a gente senta e fala, e aí, Marcela, o que acha melhor aí? Vamos pra esse caminho? Vamos embora. Mano, é assim, sempre um querendo ceder pro outro pro melhor, porque eu falo assim, pô, se der bom pra você, vai dar bom pra mim, vai dar Com bom pra certeza. gente, pra todo mundo. Então eu falo que assim, trabalhar em casal, pô, não é fácil, mas eu falo que hoje é assim, cada um é uma junção, como eu falei. Pô, o destaque não funciona sem eu, sem a Marcela. Com certeza. Né? A gente fala assim, pô, tem a nossa equipe sim, mas eu falo parte burocrática e parte do que eu faço. Então, é um conjunto, irmão. Não adianta, tem que estar... Eu falo que é uma engrenagem. Hoje, uma empresa, se uma peça tiver fora, irmão, acaba dando problema. Porque você vai estar toda hora batendo ali, vai estar voltando. Toda hora bate. No início, a gente não entendia tanto, né? Era tão maduro pro negócio. Né? No início, pô, era mais cabeçada. Meu,
Na época de Narciso Gomes eu falo que não era tão fácil como, não tinha rede social. Então hoje você consegue ver recurso. Mesma coisa que a gente fez um podcast aqui, a gente também assiste e aprende também Sim, com as outras pessoas. Antigamente não tinha muito isso, né, Marcela? Não tinha mesmo. E a gente, e nenhum recurso. Eu e o Lemão, nós temos só até o terceiro colegial, né? Tanto é que agora, eu lembrando agora ele falando de recurso, nós começamos a guardar dinheiro, Tony, atrás do caderno, no envelope. Devia ter me trazido o caderno. Nossa. No envelope, que aí foi aonde nós conseguimos guardar o nosso primeiro dinheiro para fazer um primeiro depósito no banco. Foi mesmo? Eu lembro até hoje, quando eu fui abrir. Eu fui com a caixa de sapato. Você Começamos acredita guardando nisso? R$50. Comecei guardando R$50. Eu fui no banco com um saco de moeda, que nem, sabe, aqueles antigos mesmo. E fui abrir minha conta no banco. Aquela história Que era alegria, pô, que não tinha nada. Aí Eu não falava, tinha. Vai depositar, Você entendeu? mano. Tinha conta no banco. Sim. Tinha, por causa que a gente recebia Rodava. pelas empresas. Mas a nossa conta no banco foi assim, né? Ô, Lemão, a maioria das pessoas sempre tem um plano B, cara. Sim. E na nossa conversa você falou, não tem plano B. Cara, como é que é essa história aí, cara? Meu irmão, é assim, ó. O plano B é o que eu falo. A gente entendia que o lanche tinha que dar certo, mano, que era o único recurso que a gente tinha no momento. Como eu falei, fomos no Banco do Povo. Pô, nem eu e a Marcela tinha uma grana ali sobrando nada. Então assim, Marcela, vai fazer esse investimento? Pô, vamos tentar brincar em vamos? Então é assim, ó. Tinha que dar certo esse rolê, mano. Por isso que eu falo para as pessoas assim, ó, de plano B, mano. Quando você faz um plano B, você não leva muito o plano A sério. Não que você não vai ter, tipo assim, deu errado, então acabou. Não, mas eu falo assim, ó, quando você deixa 2 planos, às vezes você não se dedica tanto a um só. Porque, se der errado aqui, eu tenho um recurso ali. Não. Pô, vai no plano A e faz acontecer o plano A. Se deu o seu máximo, não deu, beleza, aí você para. Mas assim, ó, era o que tinha que dar certo, mano. Então a gente se dedicou, mano, no limite mesmo, fala pra todo mundo. Plano A era plano A. Mano, e tinha dia que não dava legal. Não tinha recurso pra ter um plano B, Mano, não tinha recurso pro plano B. É porque se tem um plano B, a pessoa ela não se dedica... Exato, foi o que eu falei pra você. E a gente não tinha, mano. Não é que assim, eu vou ter um plano. Não tinha. O plano B, se deu errado, pô, eram os dois não tinha opção mesmo. Eram os dois na merda e eu voltar a trampar, emprestar dinheiro da mãe dela. Da minha mãe. Exatamente. Mano, e era o que tinha. E assim, ó, e mesmo com o plano A, mano, rodando ali, pô, você vê a dificuldade que era. E a gente todo dia que não falei, saía da Nestlé, 6 horas, chegava em casa 6h30 no máximo, abria o carrinho 7 horas. Né? Pô, é assim, mano, e tinha dia que, pô, quebrado, pô. Você chegava lá e vambora, e, mano, e tentando, e abria o carrinho às vezes e falava, pô, agora vai vender. Não vendia nada, gastava tudo, os insumos que a gente comprava. Deu um dia de corre, vendeu. Faltava mercadoria. Tava focado na missão, né, irmão? Tá. Plano A e tava focado na missão. É o que eu falo, às vezes as pessoas veem a história hoje, irmão, por isso que a gente frisou muito, e lá no destaque tem os quadros, um pouco da história, que eu falo que é assim, irmão, nada acontece por acaso, e nada acontece da noite pro dia, irmão. Nada acontece assim, o cara chegou lá em cima. Mas, mano, olha a história. Dificilmente o cara que chegou lá, irmão, ele não tem uma história que ele ralou. Eu falo pra todo mundo, mano, se o cara não correr atrás, não vai crescer, não chega, né, meu irmão? Não tem jeito. Só se nasceu herdeiro, né? Aí, meu irmão, manda um beijo, cara. Um beijo aí pro Renan Antonelli, meu primo que tá assistindo aí, Renan. Tá, o Renan dizendo é fera, aqui, hein, mano? Um prazer Renan. ver vocês todos bater papo de empreendedorismo e mostrar a todos que assistem, existem os prós e contras do empreendedorismo aí. O Renan é fera, hein, mano? Renan que tá na frente do supermercado Copacabana aí. Beijão, meu primo querido, tamo junto. Inspiração pra gente, Inspiração né, irmão? também. Inspiração pra gente, pô. O menino não é fácil, mano. Lidar. A gente fala do nosso negócio. Mano, a gente tem poucos funcionários. Imagina ali quantos, mano. A responsabilidade do Renan. Muita responsabilidade. E é o menino que eu falo pra todo mundo, pô. Onde você encontra ele, é o mesmo cara. Com certeza. Ali, mesmo menino. Ali com a nossa equipe, a gente já fica maluco. Imagina a equipe dele ali. Mano, eu falo que é tirar o gigante. chapéu, mano. E eu falo, Marcelo, que assim, ó. Legal quando a gente encontra essa rapaziada que a gente conhece, mano. A mesma humildade, mano. Exato. Com certeza. Mano, os caras mesmo... Sabe assim, é que a gente jogava bola tudo junto, né, Toninho? Sim. Então esse é o cara, mano, tranquilo ali. Nunca deixou colocar o que ele tem. Pelo contrário. Se ninguém fala que às vezes ele é dono do Copacabana, nem conhece. Exatamente. O Tiagão tá vendo. No Com off. certeza. Isso é Tiagão tá aí também? Tá, Tiagão, Thiagão. Félix, o pessoal tá chegando aí, ó. Ó o Tiagão, né? Tá falando do Tiago, hein? Tiagão, se prepara, hein, cara. O próximo é Que você, não, hein? Tiagão. Vai fugir não, hein? Não vai ter como, não vai ter como O Félix fugir, é, Tiagão. o Félix é um cliente nosso. Félix ó. também, gente boa demais. Como é bom ver o quanto cresceram juntos
amo a vida de vocês. As meninas. Félix Nunes. As meninas lá da loja. Fala, rapaziada. Fala, rapaziada. É a Oi, frase que eu mais meninas. falo lá. Estão trabalhando certinho? É. Tô Toda vendo vez que eu vocês vou pelas entrar, eu falo. câmeras, hein? Tá cheio de artista lá com vocês, hein? Não é só você não, né, meu Ele irmão? manda bem Não, lá. as também. meninas Galera, mandam lá bem, viu? arrebentando, cara. Eu falo que, Toninho, a gente tem uma equipe que eu tenho que agradecer a Deus, falando em geral, irmão. Todos os setores ali, moto, Ó o meu atendimento, cozinha. Eu falo que, mano, o pessoal abraçou a nossa ideia, irmão. E assim, ó, às vezes os vídeos, a maioria que a gente faz, é eles que mandam, irmão. Irmão, vamos fazer? Vambora, vamos fazer. Tipo assim, ó, todo mundo ali Certo, a galera entendeu tá o rolê. engajada. Entendeu o rolê, irmão. Sabe assim, a gente tem um... Como eu falei, a gente tem um bate-papo, irmão, muito humano com eles, mano. Não trata que nem número. Empresa grande, às vezes, é número. A gente não, mano. Tem problema, pô, a gente tenta resolver. Por mais que a gente fala, pô, entrou, mano, pra trampar, tem que ser profissional, mas a gente sabe que é difícil realmente você virar a chave, irmão. Às vezes o cara não tá num dia legal, você troca uma ideia, dá uns conselhos. Eu falo que a gente tá pra isso também, irmão. Eu falo que assim, é legal ter resultado, mas se você não for bom pra uma outra pessoa, não vale a pena. Sim. Se você não tentar também ajudar outra pessoa, Com certeza. pra quê? Cara, deixa eu pegar esse gancho seu, porque é exatamente disso que eu quero falar. Vixe, eu adoro esse assunto, cara. Qual que é a importância da ajuda de pessoas para o sucesso de um negócio? Das pessoas, qual que é a importância das pessoas que ajudaram vocês no negócio de vocês? Tudo, né, Marcelo? Você fala das pessoas Que nos ajudaram ou Que equipe? ajudaram vocês. Ah, tá. Gente, grato e foi. Mandei pra você na mensagem lá do Negão, né? O Léo Moraes, muita gente. Pô, eu falo que é assim, Toninho. No início, irmão, às vezes a pessoa tem aquele negócio de... agora deu certo, eu vou julgar aquela pessoa que não me ajudou no início. Modo deles... mano, na gente, no início, nem a gente às vezes acreditava, como você vai julgar alguém, irmão? Então eu falo que assim, pô, Negão, muito grato. Tiago, que é do Gamonga lá, que nos ajudou lá, que era do Itaú. Cara do Itaú, que ele foi o primeiro Né, a te Marcelo? ensinar lá, Pô, né? me mostrou onde comprava espaço, me Thiago mostrou Gamonga. onde Nossa, comprava faz tempo que eu pegador. não vejo ele. Mano, eu falo que assim, ó, a gente não vai lembrar de todo mundo, irmão, então eu não quero ser injusto, mas assim, Sim. ó, pô, tem o Zóio, tem o Lubaiano, tem o Grande Marcelinho. zóio, grande zóio. Mano, eu falo que todo mundo que passou lá, irmão, e tá até hoje é tudo importante. A gente aprende demais, eu falo que a única coisa que a gente tenta é a gente ser grato às pessoas, irmão, gratidão, irmão. Isso daí é não top. tem dinheiro. Isso é top. Você ser grato, você Isso, lembrar da com pessoa que certeza, ajudou. irmão. Com certeza, nossos cara. pais. Não esquecer de quem Né, Marcelo? estendeu a mão. Nossos pais também foram falam que é assim, irmão. bem seguraram as pontas ali, até chegar o momento que a gente falava assim, pô, você trabalhando, eu trabalhando, a gente tem 2 empregos. Pô, tinha a Elô pequena. E a Elô pequena, a gente não conseguia guardar dinheiro, pronto, tá com alguma coisa errada. Aí eu com ele sentou, vem o planejamento em casal, Isso. né? Falou, amor, por que a gente não tá conseguindo? Então, nós estamos gastando, que antigamente era assim, né? Nós não temos o conhecimento que temos hoje. Mas, assim, pegava um dinheirinho ali, ia gastar. Pegava o dinheirinho ali, entrava, a gente não lembrava que é da empresa. Sim, não sabia entendeu? Não distinguir. sabia. Aquilo que a gente estava falando, a gente não tem o conhecimento, não tinha o conhecimento que tem hoje. Muito nem Então, não se perde sabia nisso, desse. né? Muitas pessoas se perdem Mistura, porque né? mistura o dinheiro da Pessoal empresa e o dinheiro da com o empresa. pessoal. E aí que quebra, né? Muitas É aí vezes. que quebra quebra. muitas vezes. Entendi. Você entendeu? Eu vou pegar R$100 porque eu mereço. E não, aqueles R$100 que É entrou da no empresa, dia da irmão. empresa. É o que acontecia. Então, lá a gente já estava tendo essa visão. A empresa entendeu? tem que ser alimentada todo dia, irmão. A empresa ela tem que ter a grana dela todo dia, senão ela quebra. Porque a empresa é que não fala que nem fosse é um um carro, giro, irmão. né? Com certeza. Gasta, tem o gasto dela, tem que ter as ferramentas de trabalho sempre em ordem ali pra rapaziada, tem que estar com manutenção em ordem. Então, assim, a empresa tem esse rolê. Se você começar a misturar a vida pessoal com a vida profissional, vai chegar uma hora que a empresa vai precisar e cadê o dinheiro da Com empresa? certeza. Aí vai falhar. Aí Vai você falhar. vai... Lemão, você chegou numa conversa nossa, você chegou a comentar de uma pessoa que te ajudou, que foi algo conversado. Não sei se você lembra. E agora? Foi tanta gente. Tanta gente que ajudou, né? Tem Tanta algum gente. caso aí de uma pessoa que... você Ó, falou, o esse cara que eu me- falo, irmão, que eu falo que me ajudou no início muito, eu sou muito grato, foi o Negão. Que Olha, assim, o cara Moraes. que acreditou ali no início, como eu falei, né? Pô, nada contra, que eu sei que era difícil, mas o cara que quando eu falei o projeto, irmão, foi louco e vambora. Eu falei, Negão, mas assim... Léo Moraes Legal, cantor, Léo só faz show É. agora pra famoso. Não, Só, agora é. ele Tá tá no caindo, patamar, tá no patamar E lá em assim, cima. irmão, o cara assim, abraçou de uma tal naturalidade que a gente ficou assustado, porque assim, eu falei, acho que o Negão vai falar não. Vou deixar quieto esse negócio Ele aí. Não, abraçou ele a falou. loucura. Não, Falei, vamos. irmão, vamos fazer. Falei assim, ó, porque quando a gente colocou o carrinho lá, irmão, não tinha, mano, do lado da casa da minha mãe era mato mesmo. Não tinha nada. A gente precisou cimentar, tirou mato, cimenta, pô, não tinha cobertura, era uma árvore que tinha ali.
Só chegamos com o carrinho, irmão. E Lembro foi a hora que o perfeitamente negão... como era, cara. Foi a hora que o negão chegou ali, me ajudou. A gente comprou o saco de cimento tudo junto, irmão. Sim. E quem construiu lá pra gente no início foi o pai do Zóio. Então, assim, ó, Finado. não tinha mesmo, ó. Negão, vamos comprar um saco de cimento? Ah, quanto? Meia. Chegava, ou não sei o quê. Mano, Cara, deixa eu falar um negócio. Sempre que tava no show do Léo Moraes, o cara fala da gente, né, cara? Fala o nome, fala, e cada abraça, um chega abraça. perto, uma humildade também que não tem Carisma, tamanho. não, carisma. Negão, se você estiver vendo, cara, um grande beijo aí pra você, cara. negão é um cara que eu falo que... Monstro, Léo Moraes. Carismático, menino, gente bom, menino do bem também, né, mano? Família dele certeza, ali, cara. os caras tudo, pô, falo que... Toninho, gratidão, eu falo que assim, ó, a gente tá falando do Léo Moraes, mas, pô, passou uma galera aí, viu, mano, que eu falo que a gente é privilegiado, eu falei com a Marcela. Tivemos pessoas que às vezes não era o que a gente imaginava, pô, e tá tudo certo também, mas a gente aprende mais, que eu falo que a gente aprende mais quando dá errado do que quando dá certo. Eu Com falo certeza, que a gente cara. cresce mais com o erro do que com o acerto. É verdade. Porque o erro, pô, tira a gente do cômodo, né? Pô, por que não tá Exatamente. dando A certo? crítica. Aí você, né, Marcela? Aí você começa a crítica, né, Marcela? A Isso. crítica a gente... Dói? Não, até hoje, irmão. Mas, se Mas você é parar essencial, pra- é essencial, porque se tiver tudo perfeito, Tony, você vai, peraí, você vai se acomodar. É peraí. verdade, com certeza. falo A gente fala assim, ó, hoje teve uma crítica, porque a gente, até as nossas funcionárias falam, pô, o Lemão, ele se apega demais a isso, mas se não se apegar à crítica, Irmão, eu sou chato. pô, ele é chato, ele é chato pra caramba, Fala ele é assim. chato. E assim, ó, ele é chato assim, ó, o cliente reclamou do pão hoje, mas por que ele reclamou do pão? Por que não foi bem montado? Então, assim, se os nossos clientes não derem um feedback que ó, hoje não estava legal o lanche de vocês, eu vou me acomodar e eu não vou chegar onde eu quero. Eu Entendeu? falo que o feedback é importante, mas até hoje eu falo, Marcelo, assim, ó, a gente tá com 13. Pô, recebe uma crítica às vezes, que é um erro nosso principalmente. Mano, dá aquele friozinho na barriga, sabe? Você ficar chateado, Sim. fala, pô, mano, não era pra ter acontecido, foi um vacilo nosso. Sim. Então eu falo pro pessoal sempre, falo, mano, é assim, ó, o feedback positivo é legal, o elogio é bacana, mas é assim, a crítica, irmão. Somente quando é aquela crítica construtiva, é onde a pessoa, Toninho, ela quer continuar sendo seu cliente. Sim. A pessoa que faz crítica Com construtiva, certeza, cara. ela tá fazendo porque ela quer continuar comprando com você. É importante ter humildade de ouvir, né, E Negão? isso, não, eu falo, mano, ali a gente, assim, né, quando a gente fazer uma reunião lá com o pessoal, mano, toda reunião todo mundo tem voz ativa, irmão. Eu falo que, eu e a Marcela, hoje é dono do destaque, mas assim, a gente não dá ali, só a gente, não. Pô, que a gente aprende todo dia com a galera, irmão. Todo dia ali tem uma coisa diferente. Sensacional. A gente tenta lapidar e melhorar, você entendeu? Deixa eu dar uma pausinha aqui pra gente falar novamente dos nossos patrocinadores, Jacobassi Futevôlei, mais uma passagem aí. Você que gosta de futevôlei aí, chama o Jacobassi lá na Arena Resenha, vai jogar um futevôlei com o Jacobassi, tanto no masculino quanto no feminino. Treino todos os dias. Supervisão Vistorias Automotivas lá do Juninho Batistella. Tá Store da Renata, roupas femininas e N10 roupas masculinas. Eliseu Filho Odontologia e, claro, Destaque Lanches. Compra Lanche lá, na hein? chapa? Compra lá, hein? Compra lá, hein? Lanche Compra- raiz. Lanche do raiz, interior. do Lanche do interior. Lanche meu. raiz, Bora, compra que lá. da hora, cara. Lemão, vamos falar, cara, Vamos lá, do mano. oposto. Qual a importância de ajudar pessoas? Agora eu tô falando da ação de vocês ajudar pessoas. Tanto ajudar pessoas quanto na doação, que vocês são monstros nesse quesito, cara. Irmão, a gente, como eu falei do sonho, desde o início, eu falo que isso aí, eu acho que quem é empreendedor, irmão, o cara tem que ajudar conforme ele pode. Eu acho que a gente, mano, quando você começa a estar no ramo de empreendedor, você sabe que assim, você precisa das pessoas, irmão. A minha empresa é feita de pessoas para pessoas. Então, mano, se você puder ajudar da maneira sua, acho que, pô, não precisa nem ser empreendedor. Pô, tá com um vizinho, não tá legal? Ajuda, mano, cara. Eu falo que a importância de ajudar, mano, tem que ser isso aí, o natural. Às vezes a gente recebe crítica, irmão, porque a gente gosta de mostrar, às vezes. Ó, tem a plaquinha, ó, tem o cantinho dos dogs, às vezes as pessoas metem o pau. Só que a intenção de mostrar não é querendo mostrar o que a Se gente fizer, aparecer, é né? tentar impulsionar que as pessoas também fazem. Entendi. Igual. Porque eu falo que o detalhe, irmão, faz toda a diferença. Pô, o básico ali, o simples gesto, você Cara. tá pensando numa pessoa, isso faz diferença. Quantos lanches, cara, vocês... Mano, Você já tem uma Ó, plaquinha lá, Marcelo? Tem a plaquinha de 2.000 lanches 2000 já? e pouco já, desde a época da 2.000 lanches, cara. Já que vocês doaram. Já doaram. Caraca. Fora, irmão, Dois. que a gente, né, voltando... Lembra que eu falei pra você do SAMU, na pandemia?
Ideia Sim. da patroa. Pô, Das crianças que você Das das crianças, crianças lá no é. Narciso Que Gomes. sensacional. Lá no esse Narciso negócio Gomes, das a crianças, gente começou cara. com Lá no Narciso Gomes, o com a lanche das criança crianças. É, eles passavam lá, eles saíam da escola, já ficavam esperando Já abrir. ficava Olha que esperando maravilha. lá. Você imagina, uma criança carente, num bairro carente, eles faziam lanche e entregavam para as crianças lá. Vinha, às vezes vinha de rempa, vinha de 10. Mas vinha, então... Entregava. Deixava não lá, deixava mano. nenhum sem. Não, nenhum sem. Nunca ficou. Às Nunca vezes a gente ficou. fazia até revisamento. Às vezes eles Era falavam a gente, assim... aí falava, ó, então amanhã você vem outro amiguinho ali. Entendi. Tinha um que ia até debaixo de chuva. E aí, Tinha um que- uma vez eu é. perguntei, Tony, por que que ele... Eu falei, mas tá frio, sem blusa, sem nada. Ele falou, tia, mas é só isso que eu como. Tinha um que a gente Só. enchia de lágrimas, olha. Oh. Tinha um que chegava lá, a gente, sabe assim... Minha sogra dava blusa pra É. ele, minha sogra A gente, o guardava lanche a gente fala só sapato. do lanche, que ele- mas a gente dava um monte de coisa, mano. Sabe assim? Então a gente... É. Eu falo que é mais gratificante pra quem ajuda do que pra quem recebe, Com irmão. certeza, é melhor dar do que Sabe, você eu Aí falo veio pra a todo mundo. pandemia e foi a hora que a gente começou mesmo com essa ideia Né, de falar, eu falei, amor, vamos Vamos ajudar ajudar, quem tá na vamos linha de fazer. frente. A gente não pode sair, mas a gente pode trabalhar. As Então pessoas vamos têm que trabalhar. ter a noção, Tony, do poder de como que é gratificante a gente ajudar as pessoas, irmão. Sabe, de você dar sem esperar nada, irmão. Sem esperar de nada você em troca. dar sem conhecer nada. Se você ajudar quem se conhece, mas sem querer nada em troca, faz a sua parte. Fala, Marcelo, pô, faz a nossa parte. E é assim que eu vou, mano. Fala, Marcelo, a gente vive assim, a gente faz, às vezes a gente fala, pô, mano, não deu. Mas, mano, a gente vai fazendo, e às vezes as pessoas não entendem o nosso erro, como eu falei de novo, irmão. A gente quer mostrar, às vezes, o que a gente faz, mano, mas é o que a gente é também. Quer inspirar as É, pessoas. quer É o que a inspirar. gente é, irmão. Nada de querer. O que eu falo hoje, Toninho, like não vai pagar minhas contas. É legal, mas não vai pagar, mano. Sim. O que paga minhas contas é as pessoas indo lá, consumindo meu produto, pedindo um delivery. Mano, então é porque eu mostro o dia a dia ali que eu falo, pô, é legal em mostrar, porque hoje a rede social, ela dá voz pra todo mundo. Tanto voz do lado positivo, tanto negativo, irmão. Tem muita gente que cria fake aí pra poder arrebentar uma Sim. outra, você entendeu? Mas eu falo que assim, ó, mano, pega as pessoas boas, pô, e tenta se inspirar nas pessoas e faz o seu, da maneira que você pode também. É, nós temos Cara, várias ações Né? também, né? Do SAMU foi Do a ideia da SAMU patroa. Foi a primeira. A patroa, vamos fazer, ficamos 2 anos, irmão, entregando ali. O pessoal é grato até hoje. O pessoal Até vai hoje, lá, o pessoal sempre lembra? fala. Rendeu até uma reportagem, Né, eu Marcelo? O acho, pessoal né? sempre comenta. Eu falo, mano, é um gesto que no momento a gente tinha de tentar confortar. Aí depois disso, nós falamos, não, peraí, o que a gente vai poder fazer? Aí, logo depois disso, porque nós construímos na pandemia, Foi na pandemia graças que a a gente Deus, construiu. foi, infelizmente, ou felizmente para muitos, foi o nosso melhor ano É. que nós conseguimos construir, né, e mudar. Né? Aí depois disso, eu falei, o que nós vamos fazer? A pandemia acabou, a gente precisa continuar com a ação Sim. de algum modo. Aí foi quando o Lemão falou, não, vamos doar. A gente já doava, fazia. né? Mas aí falou, vamos fazer. Aí foi quando o Lemão teve essa experiência que ele teve aí com a lixeiro, com o menino, Acho que eu nem contei pro Tony. né? Acho que a gente nem chegou a conversar. Porque lá quando a gente mudou e foi lá pra loja nova, Não tinha, ali a o gente, bairro não tem ali, muito, né? diferente da quebrada, né, mano? Não tem a criançada que ia lá e a gente sentia falta disso. Aí teve um dia que eu tava, acho que... Andando com o cachorro, Andando acho. com o Mike, com o cachorro que a gente tinha. E eu vi uma moça lá no nosso bairro ali, pô, xingando muito, mano. O cara que tava mexendo no lixo. Só que assim, o cara tá mexendo, irmão, não tava bagunçando, mexendo que ele queria comer algo e a moça esculachando, não sei o quê. Mano, só passei Até bem, falei, então, vou criar. ele não queria comer algo, ele queria, Sim. ele queria Acho que era pegar alguma latinha, porque eles, coisa mano. Aí, pô, aí eu falei, Marcela, peraí, mano. Não vamos parar o que a gente fazia, não. Porque lembra, lá do início, lá, mano, vamos tentar incentivar. Aí a gente fez uma placa de papelão mesmo, falando, ó, pessoas aí, porque aí a gente recebeu uma crítica por quê, mano? A gente também colocou a placa no lixo. Mas o que que acontece? Essas pessoas iam mexer no lixo. Entendi. Se eu colocar a placa na loja, elas não iam nem ver, às vezes, ia passar batida. Então eu Entendi. coloquei a plaquinha no lixo pra quê? Pra que a hora que ela fosse mexer no lixo, entender que ali a gente não deixa nenhum resíduo de comida, porque eu sou daquele cara assim, então eu não posso dar resto se eu não quero resto. Então eu não dou resto pra ninguém. Certo. Que Então eu não maravilha, quero que cara. ninguém come resto. Que maravilha. Você entendeu? cara. Então a pessoa chega lá, tem uma plaquinha, pô, situação de rua. É igual uma pessoa que vai doar roupa, a roupa tá toda Mano, arrebentada não, e ela quer doar, você mas entendeu, pô, irmão? não serve pra você, Então isso daí não é serve pra doar. ninguém. É a mesma coisa que eu falo. Pô, se eu não como, eu não vou dar pros outros comer. Certo. Entendeu? Então assim, a gente fez a plaquinha lá, pô, aí começou a aparecer umas pessoas que, mano, tava ali. Aí o que eu entendi? Quando você dava o lanche só, irmão, a pessoa pegava o lanche e dividia com o cachorro, mano. Aí eu falei, não, pera aí, Marcela. Aí eu coloquei lá um cano de água e um cano de ração. Pra entender que a hora que a pessoa fosse, pô, o cachorro também ia ter a comida própria pra ele, eu ia Entendi. dar o lanche pro cara também que tá ali.
Sabe? Então a gente tem esse rolê. Mas assim, eu falo, Marcelo, a gente recebe muita crítica, mano. Cara, muita sabe o que pancada. é aquele negócio, cara? O cara que realmente tem moral pra criticar, o cara não fala nada, Não ele faz, fica mas quieto. o cara cara. não faz, mano. É o que eu falo às vezes. Ele tá nem- não faz, cara. O cara que tá criticando, ele não faz, cara. Às vezes o cara quer falar algo, irmão, assim, ó. Aí você vai ver a história do cara, o cara não tem nada, mano. Tipo assim, o cara quer falar, ô Toninho, tá errado. Beleza, tá errado. Aí você vai falar assim, mas o porquê? Ah, não, só tá errado. Mas vai pesquisar. O cara não construiu nada. Eu acho que assim, pra alguém falar, o cara tem que ter alguma coisa também. Falando, Com irmão, certeza. tá totalmente errado isso, mas o cara já tem um rolê. Porque é certeza. fácil também eu chegar e criticar alguém, mas eu também não tenho nada, não construí nada. Exato. Então assim, ó, eu falo que a rede social tem que tomar muito cuidado. Às vezes as pessoas perdem um sonho porque o cara tá colocando uma realidade lá que ele não vive. De ver ele tá motivando, ele tá desmotivando. Tá desmotivando. Eu falo, irmão, a gente vive num país de crise faz quantos anos, irmão? A crise. Mas isso, se pegar a crise, e aí? O que você vai fazer? Mano, eu falo, mas a gente sempre foi na contramão, Na contramão irmão. de tudo. Com certeza. A gente pegou dois governos, né, Marcelo? Oi? Mano, pegamos 2 governos, querendo ou não. 2 governos. Mano, e fomos na contramão, mano. Que Pandemia. Estamos pegando outro, Não. o terceiro agora, né? Vambora. Cara, quanto mais a gente ajuda as pessoas, mais a gente é ajudado. Eu Exatamente, penso, cara, irmão. que isso é uma retribuição de Deus pra você que acredita e pra você que não acredita, é uma retribuição do próprio universo. Sim. Cara, é impressionante quando a gente faz alguma coisa por alguém que Como vem que em vem troca, em e vem em troca, dobro, é, cara, vem vem a sua proporção. Irmão, eu vou naquela frase que eu falo de Marcelo, o mal se paga com bem, irmão. Não Exatamente. tem como. O mal se paga com bem. O mal não se paga com mal. O mal se paga com bem. E tem uma coisa que eu aprendi com o Flávio Augusto, que é que se o egoísta ele soubesse o quanto ele vai ser retribuído por ajudar os outros, ele ajudaria só pensando no benefício próprio. Exatamente. Porque a recompensa vem. Exatamente. Sim. O ajudar, irmão. O ajudar, eu falo que às vezes as pessoas esquecem muito do ajudar. Com certeza, Lemão. Lemão, 13 anos de destaque, Marcela, nenhum processo trabalhista. Nenhum. Como? E aí, patroa? Ah, O que vocês fazem para que tipo, as pessoas a gente- entrem e saiam? Hoje paz. tem um nome, né? Isso tem um nome, é cultura, né? A gente procura ter bastante entendimento, porque nós somos CLT. Ser humano, né? Mas a gente é São humano seres também, humanos, eu as pessoas. trato todo mundo como se eu Exatamente. fosse tá no lugar dele. Então é assim, ó. A nossa empresa não é as melhores, nossa, tem muito benefício, Melhores não sei o quê, condições, melhores condições. Não, eu procuro dar o que eles conseguem, assim, ó, o respeito que eles merecem, entendeu? Então, assim, claro, nós não somos perfeitos, Tony, mas assim, ó, eu procuro entendê-los e falar, ó, o que tá erra. acontecendo? Eu não vou chegar metendo o pé na porta, falando pra eles, ó, é do meu jeito pronto, eu converso, eu troco ideia, eu vou lá, gente, ó, não é desse jeito, é assim, 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 e isso eles se sentem respeitados. Existe a cultura da empresa, existe o regulamento da empresa que tem que ser respeitado. Existe a cobrança. Existe a cobrança, existe todo um... Só que assim, ó, você respeitar o outro lado, porque você já esteve, É né, importante. e você mostrar. Sim. Mostrar o porquê que aquilo está acontecendo. A minha empresa está crescendo, eles precisam entender que tem que ter. Então, eu falo assim, que a gente precisa olhar como se fosse você ali, não um patrão. Tanto é que eu não gosto de conversar com ele, vocês são meu empregado. Nunca eles ouviram eu O falar isso. tratamento de igual para igual, né? Vamos supor que é igual para igual, que falam no quesito de humanidade, De né? humanidade. Claro, Né? existem existe existe a Sim. hierarquia, claro que tem momentos que precisa chamar atenção, isso Exato, faz Mas parte. tratamento de igual para igual para respeitar. Para né? respeitá-los. E assim, e eles saberem que a minha empresa também depende deles. Com certeza. Né? falo Mas ela não muito vai também. parar. É. Mas que depende de colaboradores, isso sim. E eu procuro, ali no destaque, a gente procura dar um aconchego, porque eles passam mais, que nem nós, eles passam mais tempo conosco, do que com a família deles mesmo, né? Porque A gente então, faz ali, um bolinho, pô, todo mês tem um a bolinho gente pra tem quem faz bolo, aniversário. a gente tem toda Entendi. essa... Eu falo também que a gente é bem justo, mano. Eu falo pra todos, assim, a empresa nenhuma fica em pé se não tiver resultado. Então todo mundo ali tem que gerar um resultado. Sim, todo mundo, com irmão. certeza. Tem que Amizade é produzir. legal, pô, respeito sempre vai existir, independente de resultado ou não. Respeito, eu falo que acima de tudo, isso daí é independente, só que todo mundo ali tem que gerar um resultado. É aquele Entendeu? negócio, papo reto. Mano, ali, sabe assim, ó, precisamos Conversa disso, franca. disso, não tem, não gerou resultado, tá fora, irmão. Isso. Eu falo que assim, irmão,
é o jogo. Não adianta a gente chegar lá, mano, e fantasiar muita coisa. Não, amigão, ó. É assim que funciona, assim. Entendeu? Alguma dúvida? Tranquilo. Tá, dá pra nem tocar o Dá barco? pra tocar o barco? Vamos, você vai conversa estender. Então eu falo, irmão, que assim, ó, o papo reto, irmão, olho no olho, irmão, isso é diferente. Às vezes falta, ou às vezes assim, a empresa cresceu muito, uma cultura diferente, também entendo, às vezes é só número, mas eu falo que é legal a gente entender que fala, ó, você tem que gerar resultado, você. E se alguém tiver sobrecarregado, pô, vamos trocar uma ideia, ou alguém tá fazendo menos, ou tá alguma coisa errada. Então vamos ajustar para ninguém ficar sobrecarregado, para todo mundo ter um trabalho. Mano, e a gente é assim, irmão, preza muito no quê? Em ser justo e igual para todo mundo. Entendeu? A gente fez a festa ontem, sobrou lá cachorro quente, sobrou pipoca. Mano, é para todo mundo, mano. O motoboy chega lá, ó, tem que você, não é só. Eu falo para todo mundo, o motoboy ali, às vezes, irmão, e o modo dizer, eu dou mais privilégio pros caras das coisas do que. Porque, mano, pra mim, às vezes tem empresa que acha que o motoboy é só um motoboy. Pra mim, não. Pai da minha empresa, pai da minha empresa. Porque ele é o meu garçom. Ele que tá na casa do cliente. Certo. Ele tem mais contato com o cliente do que eu e a Marcela. Entendi. Porque nossa venda é 80% delivery. Somente agora no frio. Então, assim, pô, ele é o cara que tá ali. Se eu não tratar esse cara, mano, ali igual a todos, como que eu vou fazer? Você entendeu? Então a gente vai sempre nessa linha, irmão. É parte da engrenagem, exatamente. Né, irmão? Elita Azevedo. Elita. Nossa, a Elita Nossa também tava amigona, ontem. Essa é amigona, hein? Essa aqui. Boa noite, família. Esses dois são feras, combinação mais que perfeita. Sucesso sempre para essa família. Tá indo viajar, né? Tá indo lá pro Nordeste agora, fé da mãe. Maravilha. Elita foi o Diogo. Lemão e Marcela, 2 assaltos. Como é que foi essa história aí? Ó, ela quer fazer uma pergunta aqui, Tony. Fizeram? Ela tá fazendo? É. Pode perguntar? Se sim, conta pra gente qual ação vocês fizeram para aumentar o número de clientes que deu super certo. Uma das, né? Sabemos que foram várias. Cita uma aí que vocês destacam, então. Não, acho que pra gente aumentar o cliente, é assim, eu acho que a empresa tem que passar credibilidade, senão você não tem cliente. E é o que eu falei, irmão, é o básico bem feito. Eu acho que a roda já tá aí. Você ficar toda hora querendo reinventar, você acaba dando uma confusão às vezes na cabeça do cliente. Então, esse é o básico, é legal, novidade, também atrai, mas, mano, é fazer o básico bem feitinho e entender que, assim, o nosso rolê é agilidade. E eu lido com pessoa com fome. Então, eu tenho que entender assim, pô, eu tenho que ter um produto com qualidade, uma apresentação boa, um produto com a temperatura legal e rápido. Então, isso a gente consegue manter cliente e atrair mais cliente. Porque as pessoas vão lembrar da gente no horário de pico, é o horário da fome, irmão. Aí a gente tem que desenrolar. Claro que eu falo para a Marcela, acontece imprevisto? Claro, em qualquer outra profissão acontece. Mas a gente tenta estar o máximo possível preparado para que esse rolê de imprevisto aconteça com minoria. Entendeu? E tentar entregar realmente o que a gente... Eu falo que é para a Marcela assim, a gente não entrega lanche, a gente tenta entregar experiência. Você entendeu? Então eu falo que isso... todo mundo faz, né, Leandro? Eu acho que isso daí consegue manter e atrair outras pessoas. Mano, e aquele boca a boca, né, Marcelo, ainda prevalece muito. O boca a boca ainda, irmão, vale mais do que qualquer... É uma das melhores propagandas ainda, né? Porque, Toninho, você falar do meu lanche ou pra outra pessoa, você tá querendo ou não, colocando o seu na reta também. Porque o cara vai ligar lá, se não tiver banho, ele fala, Toninho, pô, mano, propaganda enganosa lá, hein? E ele confia em mim, ele vai Exatamente. Ele vai comprar. Então, assim, eu falo que isso aí é muito importante. Por isso que eu falo que a gente tem essa cobrança do quê? Irmão, todo dia tá verificando a avaliação. A gente verifica todos os dias a avaliação do YouTube, avaliação no Google. Pô, eu sou muito chato referente a isso, irmão. Eu quero entender. Deu errado. Mas por que deu errado? Eu quero entender o processo lá atrás. Foi o pão da padaria? Foi a mussarela? Foi a chapa? Foi a montagem? Foi a prensa? Foi o delivery? Com certeza, cara. Isso é importante, cara. Que, você falando disso me faz refletir, e acredito que é disso que vocês estão falando, e acredito que vocês vão concordar com o que eu vou falar. Às vezes um cliente ele sai e não fala nada, ele sai insatisfeito e não fala nada, isso é ruim. Muitas vezes é ruim para uma empresa. Não são todos que têm a mentalidade aberta, né, de receber uma crítica, mas quando você faz uma crítica, você está dando a chance dessa pessoa consertar aquilo que você entendeu, certo? Exatamente. Que foi algo ruim para ela. E então, vale para todos os ramos, né, Antônio? Exatamente, vale para todos os ramos. Eu falo para todo mundo, gente, vocês precisam saber lidar com a crítica, porque assim, ó, não é porque a pessoa está criticando, tem as pessoas que saem para te atazanar a vida, mas aquela pessoa que está te criticando, ela quer voltar, ela quer ser cliente. Quer ser cliente. Você entendeu? Então, assim, aquela pessoa saiu para me infernizar. Não, ela saiu para poder comer, se não tá no gosto dela,
Se ela te criticou, ela quer voltar. Senão, ela não vai voltar nunca E a mais. gente tá lidando com pessoas com fome, né? O humor Com muda, fome, né, Marcelo? o humor muda. Eu falo pra todo mundo, pessoa com fome é diferente. Então a pessoa que tá ali, pô, ela É quer outro comer. humor, né, ela- É, o outro, você sabe quando mulher tá com fome, né? Com certeza. Encheu a pancinha, meu amigo. Acabou, É. hein? Então, Levou um chocolatinho É. pra mulher, acabou. eu falo Fala que... pra nós dos assaltos aí, como é que foi essa história? Irmão, lá na época da Narciso Gomes, foi 2, Marcelo? 3? Foi 3. 3, né? 3, né? É duro, né, irmão? Você tá lá trampando, aí chega o cara, mete a arma na sua cabeça e chamam você de vagabundo ainda. Chama você de É. vagabundo. Você entendeu? Então eu falo que, mano, infelizmente... Caraca, Levou uma irmão. noite toda de sábado. Né? Uma noite toda de sábado, pô, e a gente tava naquele processo de tá melhorando, mas aí, irmão, entra muito que eu falo assim, quando aconteceu, pô, a gente fica triste, chateado, primeira coisa eu falei, pô, tá todo mundo bem? Ninguém, porque os caras, mano, foi lá, assaltou mesmo, mas não machucou ninguém, pegaram o dinheiro só e beleza. Aí eu falo muito assim, né, Marcelo, do sonho, que a gente não vai desistir, só que não vai ser fácil. Ele falou que não vai desamparar a gente, mas ele falou que não ia dar tudo pra gente. Então, assim, a gente entendia, irmão, pô, não é o certo. Ah, então quer dizer que assalto é... Não é o certo. A gente nunca ia imaginar. Na Mas quebrada. A quebrada, Pô, eu cara. nasci A ali, gente isso- nunca ia Isso que, imaginar. tá, que Entendeu? eu estou ficando em dúvida, porque, É. tipo, a gente sabe mais ou menos como que funciona aqui Sim, dentro da quebrada. sim, eu Não sei nasci se é isso ali. mesmo. É. Não pode acontecer esse tipo de coisa Ah, dentro não da era pra quebrada. acontecer, né? Acontecer. Não era Entendeu? pra acontecer. Mas né? aconteceu, Então, enfim, aconteceu eu falo. 2 vezes. É. 3, a terceira que a gente fala que é assalto, que entraram lá dentro e roubaram os nossos botijões de é. gás, né? Mas, assim, nunca que a gente ia imaginar. Nunca. Hoje a gente tem um investimento altíssimo com segurança, que nós não Exatamente. conseguimos trabalhar sem. Né? Então, tem a segurança lá que faz todos os dias. Hoje é um investimento altíssimo por mês. Irmão, Tá seguro hoje. Que Não, tá Marcela, seguro hoje. eu, a Marcela e o Tiagão, pô, a gente ficava até 2, 3 da manhã lá trocando ideia, mano, no lanche. No lá. lanche, lá, Fechava a o gente lanche, ficava o Tiagão lá. fechava o dele, colocava às vezes o UFC pra assistir quando tinha luta lá. Fica Mano, até 3 Tá horas da manhã. O Thiago gosta de conversar. Não. tranquilo, né? Aquele Não. gosta de E conversa. assim, ó, nunca aconteceu, mas eu falo que, irmão, é as coisas que É vêm pra ensinamento, pra que a gente né? não, Ensinamento que não... não desanime também e melhore, né, irmão? Aconteceu? Pô, você vai ficar mancando toca? Precisamos investir em segurança. Sim, sim. É assim, Precisa a gente... aprender com os Exato. ocorridos. Não era pra ser irmão. desse jeito, né? Porque, querendo ou não, esse investimento que a gente tem poderia estar no nosso bolso. Sim, Sim, com certeza. mas... Por causa... Hoje a gente tinha que ter segurança pública, né? Você entendeu? Então, os meninos fazem o trabalho deles aí na cidade perfeitamente, Ó, mas Tiagão assim... Tá online. Ô, louco. Tiagão lembra, mano. Mas é importante a gente saber que a vida faz parte, Não. os altos e baixos, que nem você falou, é lógico que não se espera um assalto, mas a gente espera que os problemas venham. Com Então, certeza. É preciso sempre saber. Sempre saber. Saber lidar, Superar. irmão. Saber lidar É. e superar e entender que assim, irmão, aconteceu, pô, tirou ali a chateação ali, no outro dia nós E tava de novo segue. trampando Vida e que segue. vambora. Lemão, você como seus funcionários lá são os artistas da internet, né, cara? Ó, o pessoal manda bem lá, viu? Cara, Ah. fala um pouco dessa Mano, o pessoal- atuação de você e da galera O aí, pessoal cara. manda bem. que- Fala, pessoal, tô até com medo às vezes de ser contratado, né? Se ele embora. As meninas falam, ó, o Cara. pessoal vem fazer propaganda Mas não aqui pra minha mano. Eu loja. falo que a gente se adaptar ao rolê, mano. Eu falo que assim, Adaptação. é se Fazer. adaptar, pô. Eu falo que quem me conhece, pô, você, a gente conhece faz tempo, Tiagão, o pessoal que tá aí. Mano, eu sempre fui um cara bem tranquilo, mano. Bem tímido ali na rede social, um cara bem de Nem boa, só que eu falava falo... direito. Né, mas nem falo direito, só que eu falo, irmão, eu entendi que é assim, ó. Mano, ou você tá no jogo ou você não tá. Não tô falando que todo mundo é obrigado, pelo amor de Deus, não é isso que eu quero que entenda. Mas assim, ó, hoje voltou, antigamente era muito foto. Pô, foto. Aí, vídeo. Aí, vídeo meme. Mano, e a gente tá aí, mano. De repente muda de novo, irmão. De repente não é mais vídeo meme que tá pegando. De repente é vídeo de produto. E a gente tá... E a gente conversou com a galera, Galera... fizemos uma reunião, falou, ó, o cenário mudou, Isso. entendeu? Vocês não são obrigados, né? Jamais. Vocês não são obrigados, mas funciona assim. Pra Certo. gente vender, pra gente manter. A gente fala da importância. Da ó. importância. Fala, ó, o marketing hoje é essencial. A gente pode não fazer e pode dar tudo bem. E a gente pode fazer e melhorar para todos. Todo mundo. Porque, pô, aí eu garanto o rolê do destaque, garanto seu emprego. Só que assim, mano, a gente é bem claro, tá? Vai fazer o vídeo? Pessoal, que nem elas mandam. Ô, vamos fazer? Tá afim, então? Ah, não tô legal. Mano, tá tudo bem Tá também. tranquilo Tá também. tranquilo. Tá Mano, tranquilo. eu preciso que eu falo pra elas. Vocês estão aqui para fazer o que a gente combinou. As prioridades ali, quem Sim. atende, quem... Rolou um vídeo? Ótimo. Não rolou também? De repente eu pego, faço um vídeo de dia, mano, e vambora.
Mas só que eu falo que a equipe é fera, viu, mano? A equipe é fera. Tem que Pessoal tirar o lá, chapéu maravilha. pras meninas É, lá, os meninos lá. mano, São muito os bons. motoca também chegam. Os motoca, Os mano, chegam, vamos motoca. fazer. Também, né? Mano, os caras tudo envolvido no rolê. Só que você Aí tem que ser entra louco, no né? quê? Naquela cultura que a gente falou. O Isso. patrão sempre conversar. Primeiro passo, irmão. Tem que Primeiro ser passo, você, a gente ser gente boa. É você que tá nos acompanhando aí, que talvez não conheça o Destaque Lanches aí, entra na rede social lá, como é que tá certinho lá, meu irmão? O Instagram? Destaque Lanche tem o Deolane, Marcelo? Destaque Acho que é só colocar Destaque Lanche, lá já vai aparecer, Destaque meu irmão. Lanches, entra lá pra você Tem o Deolane no conferir meio do caminho aí. essa vai. fera aqui, esse artista, juntamente Bora, com a bora. equipe. Lá, Marcela, a Marcela também Também, entra mas ela começou. O quê? Verdade, né, Marcela? A O quê? Marcela tá no bolo Tá, também, né, tá Marcela? na No quê? onda Nos dos vídeos vídeos. agora. Tô, entrei agora. É. Perdi a vergonha, né? A Marcela De quanto entendeu. tempo a gente tem, cara? Tá tranquilo aí? Tá. O Thiagão colocou aqui também, Tony, aqui, ó. Tem o que ele colocou aí. Só para registrar aqui, eu acompanhei o crescimento do Destaque e do Lemão e Marcela como empresários. São merecedores de cada resultado que eles têm hoje. Com certeza o Tony Cast começou no auge. Aí sim, Thiagão. Thiagão. Também, mano. Obrigada. Tem uma É história, monstro, cara, mano. o Thiagão Thiagão Ah, o Thiagão tem uma história muito bonita É, também, viu? Quando ele vier, que ele vai vir logo, vai logo, vir logo, mano. logo. O menino é... Cara, eu falo que o Thiagão, cara, ele é meu mentor, cara. Thiago é foda. Torço muito Inteligente por pra ele, É, caramba. viu? cara, Nossa. tipo, quando eu tenho alguma dúvida, mando mensagem pra ele, bem como mando pra vocês Sim. também. Eu acho que esse que é o negócio, a gente É. se ajudar, né? É, Eu falo que- exatamente. Né, a palavra que os outros falam hoje, network, né? Eu falo a palavra trocar ideia. Eu falo, mano, isso aí hoje às vezes as pessoas deixam de lado. Às vezes as pessoas não pedem ajuda, irmão. Não pede ajuda, exatamente. Mano, tá com dificuldade? Pergunta, Eu sou um cara né, que eu tô cara? lá, mas eu deixo aberto assim, de repente, eu recebo mais perguntas às vezes de nego de fora, de outra lanchonete. E assim, ó, eu mando direto. A Marcela sabe. Ele é Mano, carudo, viu, Tony? Eu vi um aquecedor Ele- lá numa loja lá, ô, onde você Ó, compra? e assim, ó, e manda pra esses caras grandes Mano, mesmo. mano. Ele pergunta, Se o ele cara vai vai lá. responder, amém. Se não responder também não mudou nada. tranquilo. Nós né? vimos, Já a gente tem. tava com dificuldade de encontrar um aquecedor, né? Aqueles grandão ali pro nosso ambiente, né? Aí ele viu um lá e falou, mas amor, esse daqui. Ele falou, amor, pergunta, porque não é. Aí ele foi lá, perguntou, Perguntei, a moça me respondeu. mandou certinho, ó, tá assim, assim, Olha que assim. beleza. Mano, eu falo, essa trocar ideia, mano. Eu falo que assim, ó, os Exatamente. empreendedores têm que se ajudar, Se mano. ajudar, cara. Se ajudar, não ver como concorrente, pô, vai todo mundo dar certo. Exatamente. Cara, deixa eu citar um negócio interessantíssimo que tem. Por exemplo, no futebol Sim. americano, futebol americano. Vocês sabem que é o futebol americano, por exemplo, o time do Messi. Como é o nome do time do Messi? Ô, Inter Miami lá? Inter Miami. Vocês sabiam que todos os times da liga, né? Porque eles são sócios Sim, da liga, sim. todos eles se unem e pagam o salário do Messi. Por quê? Porque eles entendem que tendo o Messi num time ali é importante pra todo mundo. Dá visibilidade, Olha que irmão. visão, cara. Que A negócio visibilidade. sensacional. É o que eu falo, tudo é um jogo, né? Amor, eles não estão pensando no Messi em si, no Inter Miami. Eles estão Exatamente. pensando no campeonato. No pensando campeonato, na liga. Olha A que visibilidade que negócio todo mundo vai ter, a venda de jogador. Porque assim, ó, eu paro às vezes pra assistir quando o Messi tá jogando. maluco. Sim, Mesma coisa Com quando certeza. o Neymar foi para a Arábia lá. com É assim, ó, certeza. eu falo que essas pessoas entenderam, irmão, que se, como a gente fosse se ajudar, todo mundo sai ganhando, pô, Menos rivalidade, Exatamente, menos influência e mano. mais contribuição Exatamente. com um motivo maior, que é o que? É o Exato. empreendedorismo, que é resolver problema das pessoas. É igual que eu falo pro alemão e falo pra todo mundo, aquele que quiser vir falar com a gente, conversar, Como a gente tá. e a gente também tem o que aprender com os Com outros. certeza. Não, Aí às vezes- estão abertos aí, você que está assistindo aí, se tiver Exato. alguma dúvida para mandar, bora. estão abertos aí. Isso é sensacional. Vamos fazer uma pergunta aqui, cara, que eu gosto desse tipo de pergunta. Qual foi a maior lição que vocês tiveram na vida? Se vocês pudessem ensinar alguma coisa para mim, para quem está assistindo aí, o que vocês poderiam ensinar para nós? Toninho, eu falo que a lição, irmão, que a gente teve é da persistência, irmão. Você ser persistente. Resiliência. Mano, constância. Você Constância, entender. cara. Você entender, irmão, que assim, ó, nem todo dia vai ser mole. Eu falo muito pro pessoal, nem todo dia vai ser o dia pra você, irmão. Só que assim, ó, tem que continuar. Mal dizer assim, ó, pô, 5 graus hoje. Se você é um cara que tá ali focado em acordar cedo, a hora que tá 5 graus, você vai ter que acordar cedo. Porque é o foco que você tem que ter. Eu falo muito, eu e a Marcela, irmão, o destaque tá onde tá e a gente, pô, procura todo dia melhorar, porque assim, a gente é muito persistente, irmão. E constância. Eu falo que é a rotina, irmão, que faz a diferença. Então, um cara que quer ter algo, irmão, do meu ponto de vista, persistência, constância, ele entender que a rotina vai fazer a diferença pra ele. Entendeu? Vai deixar ele melhor.
Marcela, Pra algo mim- diferente a falar? Ele falou tudo, né? E, assim, o que me serviu de lição é o crescimento profissional, né? O que mais de lição, além de tudo isso, a gente crescer profissionalmente e sem recurso nenhum. Então, acho que ele já falou tudo. Eu falo, Tony, é assim, é usar o que você tem, mano, na mão e assim, ó. E na época, como eu falei pra você lá no início, pô, não tinha rede social. Eu pegava a lista telefônica e ligava pra casa do cliente pra ver se ele queria comer lanche. Ô, você já jantou? Ativo. Não jantei. Você ia atrás do... Isso, não jantei. Ou você não quer comer um lanche aí? Ou posso mandar um lanche pra você? Vê aí se tá bom. Mano, hoje é rede social, usa. Então é assim, ó. Mano, é não ter desculpa, irmão. É você achar a solução pro problema. O problema tá ali. Mas se o problema tá ali, ele tem uma solução. Com certeza. É você achar qual que é o caminho. E você também, cada um vai ter uma solução. De repente, a sua solução é diferente da minha, mas, pô, é o mesmo objetivo. Você tá resolvendo a sua, eu tô resolvendo a minha, e o negócio vai rodando, irmão. Com certeza. Você entendeu? É você estar sempre o quê? Procurando melhorar. É importante ir pra cima, né, Alemão? Às vezes a pessoa lá abre um negócio e ela fica parado com a porta aberta esperando o cliente simplesmente vir e entrar. E não vai Não vai acontecer. acontecer, Você não precisa vai ir acontecer. pra cima, né, Alemão? Precisa rebolar, literalmente. Ah, eu né? falo que Exatamente, não. o Alemão, cada coisa que faz, você precisa acompanhar. Se você não acompanha, você tem que ver esse cara. Rebolando Atuação. literalmente. É, eu Aí falo tipo, eu que- falo, mas nossa, você está tão desesperado assim? Não é tão desesperado assim, é o que vende. É o jogo, irmão. É o Com certeza, jogo. É o jogo. Entendeu? Você tem que estar disposto ao jogo, irmão. E assim, aí o jogo, você tem que se adaptar. Tá disposto a se adaptar? Como a gente falou, irmão. Não tô falando que é necessário todo mundo fazer isso aí, não. Tem ramo, irmão, que, pô, não precisa de rede social. Só que assim, ó, de repente o ramo seu tá em um ramo. Mano, mostra ali, pô. A gente vê, ó, mas essa luz grande, irmão. O cara da Ravan, o cara da CIMED. Pô, os caras também estão na rede social. Com certeza. Mano, os Eles cara- estão arregaçando a manga. Mano, ali. eles Não, precisam, eles tão cara. aparecendo. Mano, eles o cara precisam. responde pergunta Pergunta. todo dia, cara. Mas fala pra mim, ele precisa disso? Não precisa, Não cara. precisa. E ele tá ali oferecendo, Isso que ajudando eu tô pessoas, falando. contribuindo com a A engrenagem, certo? engrenagem. Fazendo o A Brasil gente pega crescer. muito o exemplo do João, da CIMED. Mano, o cara tá ali, cara mano, é fazendo monstro. acontecer. Dá uma olhada, não. O cara é E o cara tá ali todo trilionário. dia, TikTok, fazendo Sensacional. aparecendo. Se os caras estão fazendo, mano, a gente vai ficar, eu não quero. Cristiano Ronaldo, 40 anos de idade, o cara tá sendo Mano, campeão, fazendo campeão. Não, tudo. mas entra no que, Tony, que a gente falou? No foco, mano. O cara é disciplinado. Fala assim, a disciplina é Tem muito uma coisa importante. que eu pego no Cristiano Ronaldo, eu falo pro Lemão, é persistência. Pra mim é o melhor jogador? Não. Talento, modo de dizer. Só que você pega um Neymar e o Cristiano Ronaldo. Pô, pra mim o Neymar é 1000 vezes mais talentoso. Com certeza. Só que, mano, você pega aí a história do Cristiano Não tem Ronaldo como, cara. e o que ele Focadaço, conquistou. Cara, ele é muito focado. Agora eu fico imaginando, se o Neymar tivesse focado desse jeito, pô, mano, o Neymar ia ser. Já é grande, já é Já gigante, era já é, pica, já. querendo ou não, o craque da seleção, Com que certeza. assim, não tem um cara igual a ele, da geração dele agora. Só que, irmão, infelizmente, é foco diferente. Com Você certeza. entendeu? Acho que um segredo do sucesso é falar não, né, cara? É Falar você não. focar, vai ter que falar não pra uma porrada Pra- de coisa, pra pra que coisa você quer. boa, pra coisa E eu legal. falo que- E não se Eu desviar. tenho uma palavra que eu falo sempre, a hora que você É. descobre a palavra, o poder do não, irmão. Meu do amigo. não. É, isso é verdade. A hora que você para de falar assim, começa a falar não. Não, né, cara? Aí você começa a diferenciar, irmão, as pessoas. Aí você começa a ver quem é quem. Sim. Porque o sim, mano, ele dá muita porta aberta. Uhum. Ah, sim, legal, não sei o que. A hora que você fala não, você fala, peraí. É que eu falo pra todo mundo lá do lanche. Rapaziada, ó, eu falei 20 sim. Tá tudo em olho. Só que a hora que eu falo primeiro não, eu sou ruim, né? Entendi. Só que vocês esqueceram do sim, né? Então, entenda que o sim, vocês vão escutar com mais frequência. O sim, só que a hora do não, o não é o quê? Pô, eu vou estar corrigindo algo que não dá realmente, não tá no alcance, irmão. Às vezes, o sim, legal. Só que vai chegar uma hora, né, que você falou, vai ter que falar o não. E a gente hoje, eu e a Marcela, não tem mais esse medo do não, irmão. Não tem mais o medo do não. Personalidade de Mano. falar não. É, Quem tá agradando toda hora uma pessoa Mano. só vai atrair gente interesseira, na verdade. exatamente. Quem agrada todo mundo vai desagradar. Assim Vai se mesmo. desagradar. Assim mesmo, Exatamente. exatamente. Não cresce, não é feliz. Não, não entendeu? cresce, não é feliz e não sabe por quê. Ó, casal, quero agradecer vocês por empreender. A gente estava conversando ali a dificuldade que é empreender. A gente sabe como é difícil empreender no Brasil. Eu tive a London Fitness aqui em Araras. Talvez você que está assistindo aí viu um pouco. E é difícil, é muito difícil. É uma subida bem íngreme, que é cheio de dificuldades. E que às vezes a gente acaba não reconhecendo assim, o mérito que tem uma pessoa que empreende, o mérito de uma empresa, porque ela está resolvendo problemas,
ela está gerando emprego, ela está pagando imposto. Olha a importância que tem um empresário grande ou pequeno, que seja, porque os empresários pequenos são que movimentam realmente Sim, o sim. Brasil. o Brasil, na verdade, né? Então, eu quero agradecer vocês por empreender, por gerar tantos empregos, por resolver problemas da população, por pagar impostos e resolver e enfrentar todas essas dificuldades do empreendedorismo. E para que a gente possa, estou falando isso para que a gente possa abrir os nossos olhos e reconhecer realmente isso, porque poucos se conhecem, certo? Exatamente. O empreendedorismo, irmão, eu falo que ele é pros loucos, né, mano? Você tem que ser louco, mano. Tem que ser louco. Você tem que ser meio fora do cabo, porque assim, você vai entrar em um mar, irmão, que assim, você nunca vê areia, irmão, você nunca tá confortável. O cara que é empreendedor tá confortável, ele tá no ramo errado, mano. Com certeza. O empreendedorismo ele não deixa você no conforto, porque assim, é um dia pelo certeza. outro, mano. É um dia Não pelo tem outro. conforto no empreendedorismo. O cara que fala, hoje eu não tô afim. Amigão, Tá sempre um quem problema. fala, mas é sempre. Quem fala o que quer é criança. O adulto faz o que tem que ser feito e acabou. Com certeza. E Pronto, assim, Sabe assim? é um mar de incertezas. Mano, mas você tá ali... é um mar de incerteza, só que você tá procurando a sua certeza. Só que eu falo que é É. muito gratificante, irmão. Fala, Marcelo, eu não trocaria nada porque eu tô vivendo hoje. Falo que isso é muito gratificante. Irmão, tem que fazer tudo de novo. Pô, eu faria. Irmão, tem que abrir outro hoje. Tipo assim, sem ter nada, mas tudo que eu sei. Mano, é difícil. Porque eu falo que a geração é diferente da nossa, mas eu falo que assim, eu não troco nada o que a gente tem hoje. Pô, não apago nada, porque eu falo que tudo que a gente vai passando, irmão, tudo é aprendizado. E a gente aprende todos os dias. Que nem você falou, mente aberta, irmão. O que dava certo lá atrás, irmão, às vezes não dá certo hoje. Às vezes o cara bate... Muda muito. Às vezes o cara bate que é assim, mas 10 anos atrás dava certo. Por que não tá dando hoje? Porque as coisas mudou, irmão. Exatamente. O cliente mudou, a cultura mudou. Se você não tiver atento, lá atrás dava, aqui não dá. Com certeza. Um beijo para Beatriz Tamiaso, minha noiva maravilhosa. Semana que vem estaremos no altar. Sim, Deus Espero abençoe. ansiosamente Deus por abençoe esse dia, vocês. por esse momento, meu amor. Beijo para você. Félix Nunes, Provérbios 16:3, consagra ao Senhor o que faz e os seus planos terão sucesso. Amém. Maravilha. Amém. Considerações Amém. finais de vocês? Obrigada, Tony, pela sua oportunidade. Pode convidar mais vezes, que nós gostamos, né, amor? Eu falo também, irmão. Pô, certeza. eu falo pra Marcela, como eu falei no início, uma honra. Eu desejo Muito. tudo de bom na sua vida. Você é um cara, também. mano, merecedor de tudo. Quem te conhece sabe, eu falei, Marcela, ali no carro, falo, Marcela, o Toninho não faz nada, mano, de qualquer jeito. Você é um cara que é inspiração pra gente, que eu falo assim, você é o cara que é totalmente focado no que você entra pra fazer, mano. Não tem nada pra você, 50%, não. Exatamente. Você é sempre 100%, você se dedica, pô, você é um cara que... Falo, quem te conhece sabe o coração gigante que você tem. E a gente deseja, irmão, Eu desejo tudo de sucesso, bom. a gente vai estar sempre aqui te apoiando, pô, sempre te apoiando, porque a gente Contar sabe que com você é um menino do destaque bem. sempre. Mano, e tamo junto, irmão. Agradeço demais Bom. a vocês dois, Focado. cara. Amo vocês dois. Obrigado Tamo junto. por essa honra de participar do primeiro TonyCast. Obrigado a todos a vocês que nos assistiram. Obrigada. Na verdade, esse foi o nosso pior podcast, porque o primeiro ele é sempre o pior e daqui pra frente a gente vai melhorar cada vez mais. Eu vou aprender mais, isso vamos aí. evoluir, vamos trazer gente aqui para trazer muito conhecimento para vocês. Agradeço a vocês, agradeço a Deus por essa oportunidade e até o próximo TonyCast.